Graça e paz, amados irmãos. É mais um momento especial que nós temos de podermos refletir na palavra do Senhor. Nesta noite eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Nós iremos refletir, aprender um pouco mais nessa noite sobre a ceia do Senhor, a Santa Ceia. Hoje é o primeiro domingo. É o domingo de ceia e nós iremos refletir sobre esse tema. 1 Coríntios capítulo 11, a partir dos versículos 17 até o versículo 34. Os irmãos acompanhem a leitura, assentados, aí mesmo como você está. O apóstolo Paulo nos diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Leamos os dois últimos versículos a uma só voz. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo traz aqui ensinamentos preciosos com respeito à ceia do Senhor, de como nós devemos nos comportar e como devemos tratar a ceia do Senhor. Como nós devemos nos conduzir ao participarmos da ceia do Senhor. A Santa Ceia, ela é símbolo da nossa união com Jesus. Quando nós
participamos da ceia do Senhor, quando o crente participa da ceia do Senhor, ele deve ter essa consciência de que a Santa Ceia é o símbolo talvez mais importante da sua união com o Salvador, com o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, nós precisamos e nós devemos tratar a ceia do Senhor realmente com muita dignidade, como Ele tem a intenção de nos instruir aqui nesse texto, nesta noite. Mas é curioso, porque o apóstolo Paulo, isso aqui é importante você já guardar na sua mente, o contexto. O apóstolo Paulo está falando aqui para uma igreja que não é ou não era uma igreja tão comportada como esta igreja aqui está. Mas ele está se dirigindo à igreja de Corinto, onde aqueles cristãos, aqueles crentes, eles estavam se comportando de maneira inadequada, de maneira irreverente. Duas lições ou dois pontos são importantes nós entendermos aqui com respeito ao contexto da igreja de Corinto. Primeiro, porque era uma igreja que estava dividida. Havia divisões na igreja. E por isso o apóstolo Paulo inicia logo no versículo 17, ele inicia dizendo que o que ele vai falar a esta igreja, o assunto que ele vai tratar com esses crentes, não é um assunto digno de elogiá-los, porque nisso eles estavam falhando. E portanto ele vai corrigir e exortar esses cristãos, os cristãos de Corinto, porque havia divisões na igreja. Ele então diz aqui no versículo 18, porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Paulo já toca no problema da igreja. Uma igreja dividida. Certa vez eu tive a experiência de conviver numa igreja onde a sua liderança estava dividindo. Começava a haver partidos entre a sua liderança. Um grupo segue um pensamento, segue talvez um líder aqui, o outro grupo segue aqui outro pensamento. Quando a liderança começa a se dividir, automaticamente você vai ter uma igreja dividida. E o resultado não foi outro. Havia divisão na igreja. E no final das contas, um grupo importante saiu da igreja. Porque era uma igreja que estava dividida. Como é possível uma igreja onde há divisões, onde alguns cristãos tratam os outros, tratam o seu irmão com menosprezo, trata com falta de respeito? Como é possível, me digam, uma igreja nesse contexto se reunir para cultuar a Deus, se reunir para se confraternizar, se reunir como de fato sendo uma igreja cristã, onde o natural é que haja a prática do amor cristão, do amor fraterno. É possível isso? Não, não é possível. Então o apóstolo Paulo começa tratando da questão aqui mais grave. Ele diz, olha, eu estou sabendo que há divisões entre vocês. Essas divisões aqui não eram divisões apenas de opiniões ou de opinião. Eu penso assim, mas você pensa diferente, tudo bem. A gente consegue conviver juntos, como irmãos em Cristo. Mas essa divisão, e além disso, não era apenas de opinião, mas era também de atos. E aqui é interessante os irmãos entenderem um pouco o contexto, porque na igreja primitiva, nos primeiros dias, ainda naquela fase de transição
da celebração da Páscoa judaica para a ceia instituída por Cristo, os cristãos, os judeus, cristãos judeus, ou seja, judeus que haviam sido alcançados pelo Evangelho, foram convertidos, eles não deixaram de celebrar a Páscoa e não tinha por que também deixar de celebrar a Páscoa. E como eles faziam? Eles se juntavam na época da Páscoa, e eles faziam aquilo que eles chamavam, que ficou conhecido como a festa do amor, o amor fraterno, o ajuntamento fraternal. Então eles serviam um grande banquete. O detalhe é que entre essas pessoas havia sempre aqueles, como é natural, né? Aqueles que tinham mais recursos financeiros, mas havia os que tinham menos recursos financeiros. E o problema é que eles traziam de casa cada um a sua porção e colocavam a mesa ali para que todos pudessem se servir. Mas alguns não podendo chegar a tempo, e na maioria deles mais humildes, os pobres, eles ficavam sem participar, porque os que ali estavam e os ricos que traziam porção dobrada, inclusive, para suprir a falta da porção do pobre, não esperavam. É por isso que no texto aqui você observa Paulo tocando nesse ponto, uns comem demais, outros passam fome, há aqueles, que bebem e bebem demais e até se embriagam, e outros não bebem nada, não comem nada, não participam. Que amor fraterno é esse? E era desses elementos e desses alimentos todos servidos à mesa ali, que na sequência eles tiravam o pão, tiravam o cálice para celebrar a ceia do Senhor. Mas o ponto principal é uma igreja que está dividida, celebrando a festa do amor. Mas nessas condições, Paulo disse, não aprovo vocês. Nisso que vocês estão fazendo, não é possível que eu aprove. Então esse foi o primeiro problema. Uma igreja que estava dividida, havia divisões na igreja, os ricos menosprezavam os pobres, os mais abastardos deixavam de fora, excluídos aqueles menos, ou os pobres mesmos, e não participavam da ceia do Senhor. Acontece que isso repercutia na festa da ceia propriamente. Na hora de participar da ceia do Senhor com o pão e com o vinho. Como pode você vir participar da ceia do Senhor estando em inimizade com o seu irmão? Deus aprova essa participação? Como pode você se aproximar da mesa do Senhor tratando com tal indignidade, com tal menosprezo, não fazendo esse autoexame, essa autorreflexão, não fazendo essa correção, a restauração da comunhão com o seu irmão, e ainda assim você vem para participar da ceia do Senhor? O apóstolo Paulo está dizendo que não vos louvo, principalmente quanto à ceia do Senhor. Dois problemas. Ele se dirige a uma igreja que está dividida. E ele se dirige a uma igreja que participa indignamente da ceia do Senhor. Vocês acham que Deus aprova esse tipo de atitude? Esse tipo de tratamento uns para com os outros, de inimizade, de menosprezo, de exclusão da ceia, do banquete? Não aprova. Por isso o apóstolo Paulo também diz, eu não vos louvo, ou seja, eu não posso aprovar vocês nessa atitude, no que vocês estão fazendo. E a partir daí, meus irmãos, o apóstolo Paulo então vai trazer aqui duas principais lições, e é isso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, sobre a ceia do Senhor. A primeira lição é a seriedade e a importância da ceia do Senhor. A ceia do Senhor não deve ser vista apenas como um ritual de
uma vez por mês você vê esses elementos, você vê essas bandejas com o cálice, com o pão, e você participa de maneira ritual. Isso aqui tem uma importância. Isso aqui deve ser visto com uma seriedade extrema, uma seriedade muito grande. E, portanto, pelo fato da ceia do Senhor ser algo muito sério e de grande importância, isso exige de você e de mim, como cristão, uma conduta reverente, ordeira, humilde, que era o que faltava dos cristãos de Corinto. Eles tratavam como uma bagunça a ceia do Senhor, a festa do amor que antecedia a ceia propriamente dita, né, que era a Páscoa judaica. Diante daquele banquete, eles faziam uma balbúrdia. Não havia reverência, não havia consideração, não havia respeito. Sábado passado, nós fomos convidados, a professora da minha esposa, Rosimari, convidou para nós participarmos, convidou para a festa de aniversário dela. E nós fomos, até porque ela não tinha ainda, depois você edita essa parte aí, tá? Ela não tinha ainda entregado o TCC dela, então ela não pôde dizer não, ela teve que ir, né? Brincando com vocês, né? E nós fomos. Mas aí eu disse, olha, eu tenho compromisso, eu tinha que pregar em Diadema, por causa do aniversário também de Diadema, da igreja, e eu tenho que estar em Diadema às 7 horas. O detalhe é que essa festa era a quase 200 quilômetros daqui de São Paulo. 200 quilômetros daqui de São Paulo, lá em São Pedro. Então, eu disse, e era um almoço a festa. Nós vamos, mas eu preciso terminar de almoçar e nós vamos voltar. Supondo que o almoço seria, no máximo, 1 hora, né? Aquela costela de chão que eles fizeram ruim, né? Uma coisa assim sem graça, né? Deliciosa. E aí nós fomos quase os primeiros de São Paulo a chegar, porque tinha outras alunas também dela, e começou a dar meio-dia. Aí 12:30, 1 hora, e já começaram a cantar por ali, estou com fome, vamos servir. Mas a anfitriã, com muita ordem, com muito respeito pelos convidados, diferente da festa aqui dos judeus, eu estou fazendo uma correlação aqui, ela disse, olha, ainda não podemos começar o almoço, porque ainda faltam alguns convidados, e eles avisaram que já estão vindo. 1:30. Foi servir o almoço, já era quase 2 horas, e eu já me descabelando ali. Não tem quase cabelo, mas já me descabelando. Mas ela respeitou os convidados, tratando com ordem a sua festa, tudo no lugar, tudo bonitinho. Não é assim que tem que ser na igreja? O apóstolo Paulo olha para o que está acontecendo aqui e ele diz, eu quero ensinar para vocês algumas coisas. Em primeiro lugar, a ceia do Senhor é algo sério e de grande importância. E isso exige de você uma conduta reverente, exige uma conduta ordeira, exige uma conduta humilde e não orgulhosa. Por que ela é séria? Por que ela é importante? Algumas coisas eu quero destacar aqui para vocês, pelo menos 3. Qual é a origem da ceia do Senhor? Quem instituiu a ceia? Quem mandou que a igreja realizasse a ceia? Nós precisamos refletir sobre isso. E nós vamos encontrar a primeira resposta. Por que a Santa Ceia é algo tão sério? É algo tão importante? Em primeiro lugar, porque foi o Senhor Jesus quem instituiu a Santa Ceia. Observe que nos versículos 23 e 24, o apóstolo Paulo diz aí, para esses cristãos, ele está chamando a atenção e dizendo, olha, a origem da Santa Ceia é do Senhor. E quem é o Senhor Jesus Cristo? O Senhor do céu e da terra. Ele é o Salvador, Ele é o Deus Supremo. E aí, por isso ele diz no verso 23, porque eu recebi do Senhor, não foi invenção de homens. Ele está se referindo à ceia. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele instituiu a Santa Ceia na última noite antes de ser crucificado.
Com os discípulos, reuniu, ele tomou o pão. Ali, naquela festa do amor também, só ele e os discípulos, celebrando a Páscoa e dos elementos, dos alimentos da Páscoa. Depois que eles ceiam, depois que eles celebram a Páscoa ali, eles consomem os alimentos da Páscoa. Na sequência, ele toma o pão. Por isso Paulo está dizendo que ele naquela noite tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Meus irmãos, a Santa Ceia do Senhor, ela é algo extremamente importante e muito sério, porque a sua origem está no Senhor da igreja, em Jesus Cristo. Foi Ele quem instituiu a Santa Ceia. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui do porquê da seriedade, do porquê da importância da ceia, porque foi Jesus quem instituiu. Mas há uma outra questão que nós precisamos aprender também, que a seriedade dela é pelo que ela representa. Você já pensou o que representa a ceia do Senhor? Responda aí no seu coração o que ela representa, o que ela simboliza. Aqui é um símbolo, o pão é um símbolo, o cálice é um símbolo, e o símbolo não é mais importante do que ele representa. Agora pela manhã na escola dominical, eu fui aprender com as crianças e com o professor das crianças aqui atrás. E o nosso professor, enquanto dava aula, ele precisou usar esse recurso do símbolo. Então ele desenhou determinado símbolo na lousa, lá. E só com a imagem, o símbolo, as crianças já responderam o que representava aquele símbolo, não foi? Já disse, é a empresa X, é a empresa tal, isso aí representa a empresa tal. O símbolo não é mais importante do que a empresa a qual ele representa. Aqui também é a mesma coisa. A Santa Ceia do Senhor é um símbolo, representa algo. E o que ela representa? Primeiro, o que ela representa? A morte de Cristo. A paixão de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo fala isso aí também no nosso texto. A Santa Ceia do Senhor, quando você vê o pão, quando você recebe o cálice, você precisa lembrar que representam esses elementos o corpo, a paixão de Cristo, o sacrifício de Cristo. E o que é o sacrifício de Cristo? O que foi? O preço que Ele pagou pelos nossos pecados. Então, nesse sentido, meus irmãos, eu já disse isso aqui para vocês, quando você participa da ceia, a ceia te leva a olhar em duas direções. Ela te leva a olhar para trás, para a crucificação de Cristo. Porque o pão representa o corpo de Cristo sendo preso à cruz ali, o seu sangue sendo derramado. Mas, em segundo lugar, o segundo olhar, a Santa Ceia, quando você participa, você deve olhar também para a frente, para o futuro, porque a Santa Ceia do Senhor também nos remete à promessa. Que promessa? A promessa da vinda de Jesus Cristo, que vai consumar na posse da vida eterna. A ceia do Senhor é símbolo que aponta para a paixão de Cristo, a morte de Cristo. E quando você lembrar da morte de Cristo, você não precisa ficar profundamente triste, porque o preço já foi pago. Na verdade, você deve se alegrar por isso mesmo, porque o preço dos seus pecados foram pagos. E agora você olha para o futuro, você olha para a frente e você se lembra. Há uma promessa. Esses elementos me trazem à memória a promessa de que meu Salvador voltará a este mundo. É a promessa da segunda vinda. Por isso, Jesus diz isso lá em Mateus 26, 29, quando ele ceia com os discípulos. Ele diz assim, depois que ele serve o pão e o cálice, ele diz: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Há uma promessa. Jesus diz que haverá um dia em que Ele voltará a participar da ceia com a igreja, com você, conosco, assim como Ele participou com os discípulos no passado. Há uma promessa. A ceia do Senhor, então, simboliza não apenas a crucificação, não apenas a paixão de Cristo, mas também ela representa a volta do nosso Senhor na sua glória para nos conceder a vida eterna. Mas o apóstolo Paulo diz no verso 26 ainda
que a Santa Ceia do Senhor, toda vez que nós realizamos e participamos da Ceia do Senhor, ela tem um propósito. Volte os seus olhos para o verso 26. O verso 26 nos diz o apóstolo Paulo que o propósito é anunciar a morte de Jesus. Ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. De certa forma, meus irmãos, esse propósito aponta para a missão da igreja. A Santa Ceia, sim, é verdade, ela tem esse propósito. E quando o pastor celebra com a igreja a Santa Ceia, ele traz isso à memória, esse ensinamento. Ele relembra isso. O anúncio da morte de Cristo para a igreja, para o mundo, representado por aqueles que nos visitam aqui, mas isso deve levar cada cristão a tomar a consciência da sua missão neste mundo aqui. Nós participamos da ceia uma vez por mês, um domingo por mês, na igreja. Mas como participantes do corpo e do sangue de Cristo, nós temos a missão de anunciar a morte de Cristo para o mundo, de anunciar a Cristo para as pessoas à nossa volta, de anunciar que há uma esperança em Cristo Jesus, que há uma promessa de vida eterna para aqueles que nele creem. Portanto, a ceia do Senhor aponta para a prática determinada e recorrente de anunciar que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas há um último ensinamento que eu quero destacar para os irmãos ainda nesta noite a respeito da Santa Ceia do Senhor, além de dizer para os irmãos que a Santa Ceia tem esse propósito de anunciar a morte do Senhor. Paulo nos chama aqui a aprendermos que é necessário participar da ceia do Senhor com discernimento. Com discernimento. O versículo 27, ele vai dizer: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Há uma necessidade de um autoexame. E quando o pastor ministra a ceia aqui, lembra? Nós damos a oportunidade para você fazer a sua oração, a sua autorreflexão, colocar-se diante do Senhor. E geralmente quando nós fazemos isso, nós fazemos nos voltando para Deus para pedir perdão pelos nossos pecados. Mas o autoexame que Paulo nos chama a fazer aqui vai além deste, não é apenas pedir perdão pelos nossos pecados, mas é fazermos uma autorreflexão para sabermos se de fato nós estamos nos conduzindo adequadamente, respeitosamente, de maneira digna para com a Santa Ceia do Senhor. Meus irmãos, os cristãos de Corinto, eles já não discerniam o pão dentre todos os alimentos que ali estava, como apontando para o corpo de Cristo, nosso Senhor. Quando você toma o pão em suas mãos, quando você vê a ceia aqui sendo ministrada, o pão entregue, distribuído, você precisa entender que este pão simboliza o corpo de Cristo, que ele representa que o preço, o sacrifício foi pago pelos seus pecados. Por isso, as crianças, ainda na sua imaturidade, elas estão impedidas de participar da Santa Ceia do Senhor, porque elas ainda não conseguem fazer essa autorreflexão, esse autoexame, esse discernimento de maneira adequada, madura, para participar da ceia do Senhor desta maneira. Os coríntios ali reunidos, os cristãos da igreja de Corinto reunidos, diante da mesa da ceia da Páscoa, que não havia apenas o pão ali, mas havia vários outros alimentos também, eles já não tinham esse discernimento de que ao comer o pão na sequência, eles estariam celebrando a morte, o sacrifício,
trazendo à memória o que Cristo fez por eles e o que Cristo fez por todos nós também. Então, nesse sentido, nós precisamos ter esse discernimento. Aliás, os cristãos de Corinto perceberam, eles já não tinham mais discernimento nem mesmo do ajuntamento da igreja em relação a ser diferente a qualquer outro ajuntamento. Quando nos reunimos aqui, também, nós representamos o corpo de Cristo. Cada cristão tem a Cristo como cabeça. E a igreja reunida, o cabeça é Cristo, e nesse sentido nos reunimos na igreja para cultuar a Deus, o que exige de nós também uma conduta reverente. Você não pode vir cultuar de qualquer jeito, como você não pode participar da ceia do Senhor de qualquer jeito também, da maneira que você se veste para ir para o passeio no parque, por exemplo, para ir para a praia, por exemplo. Você não pode vir cultuar a Deus também desta maneira. É um culto público, é um culto solene, é o corpo de Cristo aqui reunido, que é diferente de uma torcida no estádio de futebol, que é diferente de um grupo escolar que vai fazer um piquenique no parque. Nesse sentido também, nós precisamos ter esse discernimento. Aqui é o ajuntamento do povo de Deus, do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja representa o corpo de Cristo, reunida aqui, porque tem a Cristo como cabeça. É diferente de qualquer outra instituição, de qualquer outra sociedade. Mas outra coisa é quando você toma o pão em suas mãos, de maneira mais específica, o pão e o cálice traz à sua memória o que Cristo fez por você. Ou seja, traz à sua memória a pessoa e a obra de Cristo. Quem é Jesus para você? E o que Ele fez por você? Quando você participa da ceia do Senhor, você precisa participar tendo esse discernimento. Tendo esse discernimento respeitosamente, dignamente, para que você participe da ceia do Senhor para a sua edificação e não para juízo sobre você, que é o que Paulo vai mostrar na sequência. No versículo 28 ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que acontece quando o cristão, quando o crente participa da ceia do Senhor sem discernir, sem ter um comportamento adequado? Veja, irmãos, uma questão aqui é importante também, como eu já tinha mencionado de maneira resumida antes. A palavra indignamente, que aparece no versículo 25, não tem a ver necessariamente com o cristão, a pessoa do crente. Não tem a ver com o ser do crente, mas tem a ver com a maneira como o crente trata a Santa Ceia. Observe que ele diz no verso 27, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor, comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, tem a ver não com o que você é, porque indignos de Deus seremos sempre. Indignos do seu amor, indignos da sua graça, indignos do seu perdão, indignos da morte de Cristo, seremos sempre. Alguém aqui merece ou mereceu que Cristo morresse por você? Mas Paulo está tratando aqui da maneira como, não do que, mas do como. Não do que você é, mas de como você se conduz em relação à ceia do Senhor. E aí ele vai dizer, o que acontece se eu me conduzo de maneira inadequada, indigna, se eu trato com desrespeito, se eu trato de maneira irreverente a ceia do Senhor? Ele vai dizer no verso 29, volte seus olhos para o verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o quê? Juízo sobre si. O apóstolo Paulo aqui está falando, irmãos, do castigo de Deus, da disciplina do Senhor, da condenação do Senhor. Tanto é que ele vai dizer na sequência do texto que há entre os cristãos de Corinto pessoas doentes. E ele vai dizer, e não poucos os que dormem. A palavra dorme ali significa morte.
Juízo de Deus, porque está tratando as coisas sagradas, sobretudo a Santa Ceia do Senhor, de maneira inadequada, de maneira indigna. Deus leva isso em conta, agindo com justiça, agindo com juízo sobre o seu povo, sobre a sua igreja. É por isso então, irmãos, que o apóstolo Paulo diz lá no início que eles estão se reunindo não para melhor, mas para pior. A igreja de Cristo não pode fazer assim, não pode agir assim. O cristão, eu e você, não podemos caminhar para o pior, não podemos regredir na nossa vida com Deus, com a palavra, com a nossa fé, com a comunhão, com a fraternidade, o amor fraterno. Nós somos chamados a crescer, a avançar. A cada vez mais, nesse sentido, Paulo usa o termo melhorar, nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. E por isso, então, ele diz, essa é a razão, verso 30, essa é a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem. E aí ele chama a igreja a essa autorreflexão, a esse discernimento e a esse julgamento. Ele diz, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo diz para aqueles cristãos de Corinto que, apesar de tudo, apesar do tratamento dele, da conduta dele em relação às coisas sagradas do Senhor, há esperança. Se eles fizerem um autoexame, se eles fizerem auto-julgamento da sua conduta em relação às coisas do Senhor e se arrependerem e buscarem em Deus o perdão, Deus pode perdoá-los. Deus pode tratá-los como de fato filhos, não condenando-os, mas disciplinando-os. A disciplina é aplicada do pai ao filho, que ama e que corrige para melhor, e não do Deus que age com justiça, condenando para a perdição eterna. Nesse sentido, então, a Igreja de Cristo hoje também é chamada a essa autorreflexão. Como você tem visto? Qual tem sido o seu olhar para a ceia do Senhor? Eu olho hoje aqui e vejo muitos bancos vazios na igreja. Isso me preocupa como pastor da igreja. Hoje é dia de ceia. Houve época em nossa igreja que o dia da ceia do Senhor era o dia em que a igreja estava mais cheia. E a minha preocupação é porque isso pode ser um sintoma, um sinal de como nós hoje, os cristãos de maneira geral, estão olhando para a ceia, estão considerando a Santa Ceia do Senhor, estão considerando o ajuntamento solene, estão considerando a sua adoração, estão considerando o dia do Senhor. Irmãos, já não é de pouco tempo que os cristãos, que os evangélicos vêm perdendo cada dia mais o seu tratamento mais solene, o seu tratamento de maneira mais respeitosa, reverente às coisas do Senhor. E eu não quero aqui ser saudosista com vocês, mas, de novo, em tempos não tão distantes, os cristãos e, sobretudo, os evangélicos tratavam o domingo com muito mais reverência, com muito mais consagração. Os compromissos dele eram basicamente os compromissos com a sua igreja. Hoje é muito fácil do crente deixar de vir para a igreja porque ele foi comprar o seu carro novo, porque a feira de carros onde ele foi comprar é só no domingo. Então ele deixa de vir para esse compromisso sagrado. Ele deixa de vir para a Santa Ceia do Senhor. O que tem sido? Como você tem olhado para esses elementos, para o cálice, para o pão? É preciso, irmãos,
considerarmos a seriedade da ceia do Senhor, é preciso considerarmos a seriedade do culto ao Senhor, é preciso reconsiderarmos a seriedade do dia do Senhor, é preciso reconsiderarmos na nossa autorreflexão, no nosso auto-julgamento, o próprio Senhor, como temos tratado a Deus, como temos olhado para o Senhor e como temos nos dirigido a Ele, porque a partir da ceia nós somos chamados a lembrar da sua seriedade e da sua importância, porque ela tem a sua origem no Filho de Deus, que é o Senhor da igreja, que é quem salvou a sua vida e, portanto, é o teu Salvador. Porque a ceia do Senhor, ela simboliza, representa a paixão de Cristo, mas ela aponta para a promessa da volta do Senhor Jesus Cristo. E, portanto, ela tem um propósito de anunciar a morte do Senhor. E diante dessa realidade e desses ensinamentos, a Igreja de Cristo hoje é chamada a repensar. Você está sendo chamado a repensar a maneira como você tem tratado não apenas a ceia do Senhor, o que já é de grande valor, mas as coisas sagradas do Senhor. E isso inclui, inclusive, a sua própria vida, o seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus neste mundo, nesta vida. Você deve se consagrar ao Senhor em todo o tempo e constantemente. Você é luz e sal de Deus, do reino de Cristo, nesta vida e neste mundo aqui. Então a Santa Ceia é apenas, representa, quando você participa, toda a sua história. Porque quando você participa, você está dizendo, eu pertenço ao corpo de Cristo, eu tenho vivido como um cristão e como um filho de Deus. Eu preciso caminhar cada vez mais, não para o pior, mas para o melhor, para a honra e a glória do nosso Deus. Que Deus aplique essa mensagem ao seu coração, fazendo com que você seja fortalecido e o seu compromisso de vida com Deus seja reafirmado e fortalecido para a glória do Senhor. Amém.